base no livro Amor e Respeito, parte 9. Afinidade em meio às diferenças. Em relação à afinidade, novamente fica evidente a diferença entre homens e mulheres. O homem, ele preza por uma relação ombro a ombro. O que seria isso? A simples presença da mulher ao seu lado já o energiza. Ombro a ombro é uma comunicação com pouca ou nenhuma conversa. A mulher prefere a comunicação face a face, onde está presente a conversa e a troca de ideias. Na prática, a relação ombro a ombro acontece quando a esposa aceita o convite dele para se envolverem em alguma atividade, pode ser uma atividade recreativa, ou então quando ela fica junto dele para assisti-lo, ou o encoraja a passar um tempo longe dela para mais tarde eles se conectarem. Fato é que as mulheres compartilham experiências conversando umas com as outras e os homens compartilham experiências fazendo atividades juntos. Quando o marido requer a presença da mulher apenas para que esteja perto dele, ela fica pensando no tanto de coisa que tem para fazer e não entende como é que ela pode ficar ali sem fazer nada. Mas para ele é algo especial. A esposa deve ter paciência quando o marido quer que ela simplesmente sente ao seu lado. Ele está trabalhando o relacionamento dos dois de uma forma significativa para ele. Isso é muito estranho para uma mulher, porque para ela estarem juntos é conversar, é se comunicar. Estar junto e não conversar é um absurdo. Por isso, nos casamentos, há uma diferença real nas necessidades básicas de um e de outro. Para que haja alinhamento, o marido precisa fazer um esforço para estar face a face com a sua esposa e ela precisa se esforçar para estar ombro a ombro com ele. Mulheres são intuitivas, entretanto, possuem pontos cegos e precisam do discernimento do marido. Muitos homens passam anos no casamento com medo de dizer ou fazer a coisa errada. Isso acontece quando a mulher passa a ideia de que a única maneira certa é a dela e tudo o que ele faz ou tudo o que ele acha não é certo, não é bom. Ou então não é bom o suficiente. Aí ele simplesmente aprende a calar. Não há dúvida de que os homens devem dar ouvidos à sua esposa, uma vez que ela é a parte mais intuitiva. E as mulheres devem apreciar o discernimento que Deus deu ao marido e aceitar os seus conselhos. É preciso haver o equilíbrio, uma vez que o marido e a esposa precisam um do outro. Esposa, observe o seu relacionamento e veja se você não está valorizando demais o seu próprio discernimento e a sua intuição naturais. Existe a possibilidade de que você esteja sendo enganada em certas áreas e precise usar o discernimento do seu marido porque não consegue enxergar o que ele vê? Você faz críticas verbais ao seu esposo? O espírito crítico e desdenhoso não é a maneira de fazer com que o marido aceite e siga as suas convicções. Será que a verdade não é que você se percebe como uma pessoa melhor do que ele? Pensa que é ele quem precisa mudar para que as coisas melhorem? Apreciar o desejo de um homem, de analisar e aconselhar, é perceber que ele tem discernimento e cuidar para que não esteja agindo de acordo com a sua própria justiça é algo que pode fazer toda a diferença no seu relacionamento com ele. Ver a si como alguém melhor que seu marido, especialmente na área espiritual, vai afastá-lo de você no âmbito espiritual e provavelmente em todas as outras áreas. Com o tempo, ele deixará de aconselhar em quase todos os níveis, porque está diante de uma pessoa que está sempre certa e é plenamente justa, que o vê com desprezo
e que o faz se perceber como aquele que tem todos os problemas enquanto ela não tem nenhum. Diante disso, ele silencia temendo mais censura. Consciente do silêncio dele, aí você pergunta: por que você está tão quieto? E ele pensa: se eu disser alguma coisa, vou ter problemas, então é melhor ficar calado. A esposa precisa evitar a atitude de achar que seu marido é o centro de todos os problemas. Precisa admitir que também tem pecados, questões, fraquezas e que não tem um julgamento correto e imparcial em todas as situações. À medida em que a esposa se move na direção do marido, satisfazendo sua necessidade de respeito, ele sentirá afeto em seu coração por ela. Esposo, observe se em seu relacionamento você não está agindo de modo autoritário, sem atentar para as contribuições que sua esposa certamente tem para oferecer. Pense se, por falta de humildade, orgulho ou prepotência, não tem inibido a participação dela e conflitos desnecessários estão minando as possibilidades de entendimentos e negociações pacíficas. A esposa pode apreciar o discernimento e o conselho do seu marido. Como que ela faz isso? Quando diz que precisa ouvi-lo, quando agradece pelos seus conselhos, quando não se sente insultada, quando compreende a abordagem dele voltada para a solução de problemas. Também quando reconhece sua própria vulnerabilidade e valoriza a proteção dele. Quando discorda, mas de modo respeitoso. Permite que ele conserte as coisas e aplaude as soluções. Declara que precisam um do outro e admite que pode errar. Também agradece pela percepção dele e por seus conselhos. O marido pode apreciar a intuição da esposa. Faz isso quando a ouve, quando considera as suas opiniões e as suas ideias. Também quando recebe com abertura e confiança suas iniciativas para resguardar o equilíbrio, a paz e a harmonia do lar. Marido e mulher precisam examinar juntos qualquer situação e tentar chegar a uma solução. Se preciso for, buscar aconselhamento espiritual ou ajuda profissional.